galera, como vocês estão? Kiel aqui para mais um vídeo de Ragnarok Online. Hoje explicando melhor sobre essa classe mecânico, que é a minha classe favorita nesse joguinho. Essa classe que é um pouco vista, né, na comunidade. E hoje eu tô aqui para tentar desmistificar um pouco sobre o personagem, tentar trazer um pouco mais de visibilidade para ele. O pessoal costuma mesmo ter um pé atrás na hora de jogar com a classe por, sei lá, talvez ser uma classe chata, ou talvez ter um custo elevado, ou até, sei lá, uma dificuldade para dano comparado às outras classes. Mas, ao meu ver, é uma classe bem divertida, tanto para conteúdo PvE quanto para conteúdo PvP. Aí você me pergunta aqui, ó, pô, dá pra fazer instâncias, dá pra fazer MVP, dá pra limpar geral na guerra com essa classe? Cara, se você tiver dinheiro, dá pra você fazer tudo nesse joguinho. Mas não é esse o ponto. Tipo, pensando em um conteúdo mais tranquilo, dá pra você fazer todos esses pontos, todas essas três questões. Obviamente que você não vai ser da mesma forma que talvez um RK ou um Sinks faria. O mecânico é uma classe com muita utilidade se você for pensar em guerra, tanto para defender quanto para atacar. Então, tipo, dentro da Oi é uma puta de uma classe da hora, sabe, para se jogar. Com relação a MVP e com relação a conteúdos, instâncias, de fato. Instâncias é uma classe, eu diversas vezes faço as instâncias que estão liberadas aqui no Gamezinho. MVP já é um conteúdo um pouquinho mais difícil, até pela questão dos MVPs estarem com a aura nova ali, essa aura vermelha, de fato. Mas eu já consegui matar alguns MVPzinhos aí no meio dos mapas e tal. Então, cara, é uma classe muito divertida para se jogar. Se você tiver prudência e tiver um pensamento um pouco mais econômico, tá ligado? Nesse vídeo eu quero trazer uma parada um pouco mais resumida, porque eu sei que já tem muito conteúdo sobre a classe, seja quando era no Pro, seja agora aqui falando sobre as habilidades de fato. Mas eu quero ser mais resumido e basicamente dar algumas dicas que talvez facilitem a sua vida e te motivem a jogar com a classe, porque é uma classe muito da hora, é uma classe que pra mim é uma classe muito divertida. Primeira dica que eu dou em relação a isso é tentar focar sempre nas habilidades que você não vai ter um custo financeiro. Geralmente as habilidades a classe de mercador, tanto para bioquímico quanto para mecânico, elas têm esse problema de você ter que gastar dinheiro, cacás, para fazer alguma coisa útil no game, sabe? Mas existem algumas habilidades, principalmente para o mecânico, que você não necessita ter esse gasto, sabe? As duas principais habilidades que a gente vai ter, principalmente para UP, é o canhão e o punho foguete. E de verdade, cara, eu que adoro a classe, quando eu chego num mob, eu chego num MVP e solto aquele canhão que dá 100k de dano, puta, é muito satisfatório. Mas a gente tem que lembrar que cada canhão que você dá, você gasta aí 330 zenes. Aí você vai falar, pô, que 330 zenes, tipo, tá duro, pô. Não necessariamente, mas tipo, pô, pensa que em um UP você gasta, sei lá, 1-2 horas upando. Tipo, multiplica esses 330 zenes por 2 horas de UP. Então, assim, vai fácil aí um kk aí brincando. Então, cara, minha dica é sempre utilizar o punho, porque, tipo, é uma habilidade que você não vai ter um gasto dela, tá? E aí, pensando em equipamentos, o canhão, ele é uma habilidade baseada no seu ataque, mas a gente tem que lembrar que o canhão e o punho, eles são habilidades de dano à distância. Então, cara, quanto mais aplicadores você tiver de dano à distância, melhor vai ser. Obviamente que você não vai deixar um de força e jogar tudo e ser um hunter de robô, mas lembra que sempre que você quiser dar muito dano com essa classe, você vai precisar de muito dano à distância. Então, assim, os equipamentos que eu utilizei, eu vou mostrar bonitinho, mas os equipamentos já dando uma antecipada.
foram as mochilas, a mochila da aventura, que vai me dar aí os bônus pelos refinos, né? 7 e 9. E também eu utilizo ela como uma Menvate, que é uma carta que dá dano à distância de acordo com a quantidade de pontos que você tem aí de Dex, tá? Na cabeça, embaixo eu utilizo a canção, que é um equipamento novo que saiu aí novo, eu comprei por KK, tá? Comprei por Zen. Esse farm de instância me ajuda muito a ter pelo menos um dinheirinho aí para facilitar a vida. Então, eu utilizo a canção. E aí, basicamente, eu utilizo a canção pelo fator do combo que a gente tem com os pingentes, né? Tanto o pingente da harmonia, quanto o pingente da... eu não me lembro agora, ressonância, por assim. Que eles vão te dar cada um, se você estiver utilizando, vai te dar menos 10% de conjuração variável. E aí a gente tem que lembrar que o canhão tem essa conjuração variável um pouco elevada, não é tão grande, mas assim, quanto menos a gente tiver conjuração, mais dano a gente vai dar. Então, o combo hoje que eu utilizo é justamente para isso, para não ter esse problema. Aí eu também utilizo as botas temporais, né, com mira apurada, para ter uma redução de cast fixo, que o canhão também tem essa redução desse cast fixo na habilidade, e também ter um aumento de dano aí de 5% de dano à distância. Então, assim, basicamente é isso que eu utilizo. Eu estou utilizando ali o Octopus Poring, mas não necessariamente porque vai me melhorar tanto, é mais pela questão da XP, pelo drop. E aí eu utilizo o chapéu de banda infernal, que aí sim vai ter uma relação boa aí com o nosso dano, porque ele vai te dar dano, vai acabar te dando força e vai também dar dano à distância, que é o que a gente precisa, né? E aí nele eu deixei ele mais 9, né, que é o que precisa para ter o dano à distância, e coloquei uma carta Cat aí, não me critiquem, mas para mim, quanto menos cast eu tiver dentro do canhão, mais fácil é para eu reutilizar a habilidade. Comenta aí se você acha que tinha uma carta melhor aí para sugestionar também, para me ajudar também, porque eu não sou expert para sair falando tudo que é certo. Então, assim, é o que eu tenho de visão de jogar há um tempo já com a classe, mas para mim é muito bom porque eu tenho uma redução. E é isso, eu penso em fazer outros vídeos sobre a classe, sobre PVP, sobre a guerra. E aí comenta aí para me ajudar no conteúdo, se inscreva, dá aquele like se curtir aí no vídeo. Tamo junto e é nóis. Tchau.